Nada está perdido. Ainda que seu coração esteja cansado, sua mente confusa e as portas pareçam fechadas, Deus não desistiu de você. O silêncio dele não significa abandono, mas um processo para algo maior. Você pode até achar que falhou, que tudo desmoronou, mas escute. O Deus que transforma cenários impossíveis ainda escreve sua história. Se você está ouvindo isso agora, não é coincidência. Deus tem um plano e Ele vai te mostrar. Há momentos na vida em que tudo parece ruir. O tempo passa, as forças se esgotam e a esperança, que antes brilhava forte, parece se apagar. Mas Deus, Ele vê o que você não vê. Ele sabe o que você não entende. O que hoje parece um fim pode ser o começo de algo grandioso, pois está escrito: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Você não foi esquecido. Deus não te trouxe até aqui para te deixar no meio do caminho. Existe um propósito maior para cada lágrima, cada espera e cada luta. Não permita que as circunstâncias definam o seu destino. O que está quebrado, Deus restaura. O que foi perdido, Ele pode devolver. E onde há dor, Ele traz cura. Permaneça, porque o que Deus tem para você ainda não acabou. As dores da vida, as decepções e as quedas podem tentar convencer você de que tudo acabou. Mas essa não é a verdade de Deus. Você pode estar cercado por incertezas, sentindo-se sem saída, mas ouça, nada está perdido. Deus ainda tem um plano para você. Ele não é um espectador distante da sua dor. Ele é aquele que transforma lágrimas em testemunhos, derrotas em recomeços e caminhos fechados em novas direções. O silêncio de Deus não significa abandono. Muitas vezes, Ele está trabalhando nos bastidores, alinhando tudo para que, no tempo certo, você veja o que agora não consegue enxergar. Antes de pensar em desistir, lembre-se, se há fôlego em você, há um propósito a ser cumprido. Declare nos comentários: eu creio, Deus tem um plano para mim. Você já se sentiu como um livro jogado em um canto, esquecido, como se sua história não tivesse mais sentido? Mas escute, Deus ainda está escrevendo as próximas páginas da sua vida. E Ele não é um autor qualquer. Seus planos são perfeitos e nada foge do seu controle. Às vezes, parece que o capítulo que você está vivendo é difícil demais, mas o final já foi determinado por Deus e Ele prometeu vitória para aqueles que confiam nele. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Não importa o que disseram sobre você, não importa o que aconteceu no passado. Se Deus disse que ainda há algo maior para a sua vida, então creia, pois Ele cumpre o que promete. Talvez você esteja olhando para os pedaços quebrados da sua vida, se perguntando como tudo se desfez. Mas pense nisso. Quando um artista encontra um mosaico destruído, ele não vê apenas pedaços espalhados, ele enxerga uma obra-prima sendo formada. Deus faz exatamente isso. Ele pega cada fragmento do seu passado, cada dor, cada lágrima, e transforma em algo novo, algo que revela a beleza do seu propósito. Ele não descarta ninguém. Ele não rejeita aqueles que foram feridos. Pelo contrário, Ele restaura e dá um novo significado a tudo. Ainda que os outros não vejam valor em você, Deus vê. E quando Ele age, ninguém pode impedir. Se essa palavra fala com você, escreva nos comentários: Deus está restaurando a minha vida. E não saia ainda, porque tem muito mais para mim falar e te ajudar. A maior armadilha do inimigo é fazer você acreditar que sua história acabou. Ele sopra mentiras, dizendo que não há mais solução, que você falhou demais, que o tempo passou. Mas Deus é especialista em contrariar expectativas humanas.
Ele abriu o mar para Israel quando não havia saída. Ele fez Lázaro viver quando já estava morto há 4 dias. E Ele pode reverter qualquer situação na sua vida. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Ele não está limitado pelo tempo, pelas circunstâncias ou pelas opiniões alheias. Quando Deus decide agir, Ele muda qualquer cenário. Então, não aceite as mentiras do inimigo. Talvez sua maior luta seja contra a própria mente, as lembranças do passado, os erros cometidos, as palavras que feriram. Mas escute, Deus não olha para você como o mundo olha. Ele não te vê pelo que você fez, mas pelo que você ainda pode se tornar nele. O seu passado não define o seu destino. Se você entregar sua vida a Deus, Ele pode transformar tudo. Ele pode mudar seu nome, sua história, sua trajetória. Não importa o que aconteceu até aqui. O que importa é o que Deus pode fazer a partir de agora. Acredite, o melhor ainda está por vir. Se você recebe essa palavra, declare nos comentários: o melhor de Deus ainda está por vir na minha vida. E sabe por que essa mensagem chegou até você? Porque Deus queria te lembrar que Ele não desistiu de você. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele continua sendo Deus. Ele continua no controle. Seu amor não falha, sua graça é suficiente e seu poder é inabalável. O inimigo tentou te parar, tentou te calar, mas se você ainda está aqui, é porque Deus tem algo maior. Não saia desse vídeo sem guardar essa verdade no coração. Nada está perdido. Deus ainda tem um plano para você. Você pode até não ver agora, mas lá na frente você vai entender cada detalhe do que Ele está fazendo. E quando esse dia chegar, você vai testemunhar e dizer: valeu a pena confiar em Deus. Fique até o final deste vídeo, porque nos próximos minutos Deus vai falar ainda mais ao seu coração. O tempo da espera pode ser difícil, eu sei. Há momentos em que parece que as orações não passam do teto, que as promessas estão distantes e que nada faz sentido. Mas sabe o que é mais incrível? Deus nunca se atrasa. Ele não se esquece. Ele não abandona. Quando você menos esperar, aquilo que parecia impossível começará a acontecer. Porque Deus age no tempo certo, no momento exato, na hora perfeita. E quando Ele se move, não há obstáculo que permaneça de pé. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Então, se hoje você sente que não aguenta mais, segure firme. Sua vitória está mais próxima do que você imagina. Havia uma mulher chamada Ana Clara. A vida dela parecia um ciclo de perdas e frustrações. Cada vez que tentava recomeçar, algo dava errado. Foram anos esperando uma resposta, anos sentindo que Deus não a ouvia. Mas um dia, algo mudou. Em vez de reclamar, ela decidiu confiar. Em vez de desistir, ela escolheu continuar. Mesmo sem ver nada acontecer, ela orava. Mesmo sem entender, ela adorava. E então, Deus moveu as peças do quebra-cabeça da vida dela de uma maneira que ela nunca imaginou. Portas que pareciam trancadas se abriram, e aquilo que antes era motivo de lágrimas tornou-se testemunho. Deus fez o inesperado. Hoje, Ana Clara olha para trás e entende que em cada silêncio de Deus, Ele estava trabalhando. Essa história pode ser a sua. Você pode não ver agora, mas Deus já está agindo. Se você quer ver os planos de Deus se cumprirem na sua vida, há algo que você precisa fazer. Permaneça fiel. Não tente atalhos, não desista no meio do caminho. Deus honra aqueles que permanecem nele. Muitas vezes queremos que Deus realize algo, mas continuamos vivendo da nossa maneira, longe da sua presença. Mas para viver o que Ele tem, precisamos estar onde Ele quer que estejamos. Precisamos buscar. Precisamos nos posicionar.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, tudo começa a se alinhar. Seu coração se fortalece, sua visão se abre, e os planos dele começam a se manifestar. Se você deseja viver os propósitos de Deus, declare: Senhor, eu quero te colocar em primeiro lugar na minha vida. Talvez você olhe para a sua vida e veja apenas destroços, marcas de um passado doloroso, decisões erradas, momentos difíceis. Mas eu quero que você saiba de algo. Deus não vê como o homem vê. Ele não te define pelos seus erros. Ele não te julga pelo seu passado. Pelo contrário, Ele é aquele que restaura, que cura, que faz tudo novo. Você não é o que aconteceu com você. Você é aquilo que Deus diz que você é. E Ele diz que você é amado, escolhido, precioso aos olhos dele. Então, levante-se, não viva aprisionado ao que passou. Deus tem algo novo para você. Recebe essa palavra na sua vida, em nome de Jesus. E sabe por que essa batalha tem sido tão intensa? Porque o inimigo sabe que há um propósito grandioso sobre você. Ele tentou te paralisar, tentou te desanimar, tentou fazer você acreditar que não há mais saída. Mas hoje eu te digo: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Nada pode impedir os planos de Deus na vida de quem se mantém firme. Você não chegou até aqui por acaso. Deus te sustentou, te guardou, e Ele vai te levar até o fim. Nenhuma luta será em vão, nenhuma lágrima será desperdiçada. No tempo certo, você verá o cumprimento da promessa. A espera pode parecer longa, o processo pode ser doloroso, mas nunca se esqueça, Deus vê cada detalhe. Ele entende sua dor, Ele conhece seus medos, e Ele tem a resposta que você tanto busca. Você pode até achar que está sozinho, mas Deus nunca saiu do seu lado. Ele caminha com você nos dias bons e nos dias difíceis. Quando você pensou em desistir, foi Ele quem te sustentou. E Ele continuará te guiando até que o propósito se cumpra. Não deixe que as circunstâncias roubem sua fé. Deus ainda tem um plano para você. O que Ele começou, Ele vai terminar. Creia, confie, persevere. Ao acordar, antes mesmo de se levantar da cama, faça algo simples, mas poderoso. Agradeça. Mesmo que a vida não esteja como você gostaria, mesmo que os problemas ainda estejam ali, levante suas mãos e diga: Senhor, obrigado por mais um dia. O inimigo quer que você inicie o dia murmurando, reclamando, sentindo-se derrotado antes mesmo de começar. Mas quando você escolhe agradecer, você muda a atmosfera ao seu redor. A gratidão abre caminhos, fortalece a fé e lembra o seu coração de que Deus continua no controle. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Então, antes de se preocupar com o dia que começa, comece confiando em Deus. A primeira palavra que sai da sua boca pela manhã tem o poder de definir como será o seu dia. Escolha falar vida, escolha falar fé. Comente: hoje eu escolho confiar em Deus. Cada dia é uma nova oportunidade de crescer, de aprender e de se aproximar mais de Deus. Mas para isso, você precisa decidir alimentar seu espírito. Assim como seu corpo precisa de alimento, sua alma precisa da palavra de Deus. Separe um tempo para ler a Bíblia, nem que seja um versículo. Deixe Deus falar com você antes que o mundo tenha a chance de te encher com preocupações. A voz de Deus precisa ser a primeira e a mais alta na sua vida. Quantas vezes nos enchemos de notícias ruins, de mensagens negativas, e depois nos perguntamos por que estamos desanimados? Preencha sua mente com aquilo que edifica, que fortalece sua fé. O que você alimenta, cresce. Escolha alimentar sua fé. E enquanto você caminha pelo seu dia, lembre-se de algo. Deus está com você, nos pequenos detalhes, nos momentos simples.
Ele está presente. Às vezes, buscamos sinais grandiosos, mas Deus se revela nas pequenas coisas. No sorriso de alguém, em uma palavra de encorajamento no ar que você respira. Você nunca está sozinho. Deus te guarda, te guia e te fortalece. Sempre que sentir medo ou ansiedade, pare um instante e fale: Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Essa verdade precisa estar viva dentro de você, pois quando temos essa certeza, o medo perde sua força e a paz de Deus toma conta do nosso coração. E saiba de uma coisa: seu dia pode ser um testemunho vivo da glória de Deus. Suas atitudes, suas palavras, seu comportamento podem levar esperança a outras pessoas. Seja luz onde estiver. Um simples gesto de bondade pode mudar o dia de alguém. Um Deus te abençoe pode alcançar um coração ferido. Você não precisa estar em um púlpito para ser usado por Deus. No seu trabalho, na sua casa, na rua, você pode ser um instrumento dele. Às vezes, a resposta que alguém precisa está em você. O mundo precisa de mais amor, mais compaixão, mais esperança, e você pode ser essa diferença. Nos momentos de dificuldade, quando o cansaço bater, quando parecer que as forças estão se esgotando, corra para Deus. Não tente enfrentar sozinho. Não carregue fardos que não são seus. Deus nunca quis que você lutasse sozinho. Ele diz: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Quando você sente que não consegue mais, é exatamente o momento em que Deus quer te carregar nos braços. Não se afaste dele. Quanto maior a luta, mais perto você deve estar. Ore, fale com ele, derrame seu coração na presença dele. A oração não precisa ser bonita, precisa ser sincera. Diga a Deus o que está em seu coração, e ele cuidará de você. E se hoje você sentir que está sem direção, que não sabe qual caminho seguir, lembre-se, Deus já traçou um plano para você. Às vezes, queremos que Ele nos mostre todo o caminho, mas Ele nos ensina a confiar passo a passo. O que você precisa fazer hoje é dar o próximo passo. Não olhe para o tamanho do caminho, olhe para aquele que te guia. Ele nunca falha, Ele nunca erra. Se Ele te trouxe até aqui, Ele te levará até onde precisa estar. Apenas siga confiando. Declare: eu sigo pela fé, porque Deus está no controle. E no final do dia, antes de dormir, faça algo tão importante quanto o que fez ao acordar. Entregue tudo a Deus. Não leve para a cama as preocupações, as dores e os medos. Coloque tudo nas mãos dele e descanse. Porque enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você descansa, Ele prepara o seu amanhã. Nada está perdido. Deus ainda tem um plano para você. A vida é feita de processos e nem sempre entendemos o porquê de algumas coisas acontecerem. Mas uma coisa é certa: Deus nunca desperdiça uma dor. Cada lágrima que você derramou, cada momento difícil, cada batalha que enfrentou, tudo isso está sendo usado para um propósito maior. Deus não se esqueceu de você. Ele está construindo algo que hoje você não vê, mas que amanhã será um testemunho poderoso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Não pense que seu sofrimento foi em vão. Deus está moldando você para algo maior. O deserto não é o seu fim, é apenas o caminho para a terra prometida. Aguente firme, porque Deus está te levando para um novo tempo. E se hoje você sente que não tem forças, que sua fé está fraca, lembre-se, Deus não precisa de uma fé gigante para agir. Ele só precisa de um coração sincero. Se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moverá. Nada será impossível para vocês. Mateus 17:20. Você não precisa entender tudo, não precisa ter todas as respostas, só precisa confiar. A fé não é sobre ver, é sobre acreditar, mesmo quando tudo parece contrário. E se Deus já te trouxe até aqui, Ele não vai te deixar agora.
Mesmo que sua fé esteja pequena, Deus ainda pode fazer grandes coisas através dela. Se você precisa de uma fé fortalecida, declare: Senhor, fortalece minha fé. E sabe o que mais? Você precisa aprender a se enxergar como Deus te enxerga. Muitas vezes, nos vemos através das nossas falhas, dos nossos erros, das palavras duras que já ouvimos. Mas Deus nos vê com olhos de amor. Ele não te define pelo seu passado. Ele te define pelo propósito que colocou em você. Você é escolhido, você é amado, você é obra-prima das mãos dele. Não permita que as vozes do mundo definam quem você é. Deus já declarou quem você é nele. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Você não é um erro, você não é um acaso, você é um plano perfeito de Deus. E não importa o que você esteja enfrentando hoje, acredite, há esperança. Sempre há um caminho, sempre há uma saída quando Deus está no controle. O inimigo quer que você pense que chegou ao fim, mas Deus quer te lembrar que Ele ainda está escrevendo sua história. Seu amanhã já está nas mãos dele e Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Mesmo que o tempo esteja difícil, não desista. Deus é o Deus das reviravoltas, das portas abertas, dos impossíveis realizados. Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33:3. Você pode não ver agora, mas Deus já preparou o seu milagre. Agora é o momento de levantar a cabeça e tomar posse daquilo que Deus já declarou sobre você. Chega de viver como se fosse derrotado. Chega de aceitar as mentiras que dizem que nada vai mudar. Deus não te chamou para a frustração, para o medo ou para a derrota. Mas hoje Deus te diz: eu ainda tenho um plano para você. Eu sou o teu Deus e nada pode impedir aquilo que eu determinei na sua vida. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O teu amor, Senhor, permanece para sempre. Salmos 138:8. Você não é vítima das circunstâncias. Você é um escolhido de Deus. Agora eu quero orar por você. Quero declarar sobre a sua vida aquilo que Deus já tem preparado, porque essa palavra não foi em vão. Deus trouxe você aqui para lembrar que nada está perdido. Então, feche seus olhos, abra seu coração e receba essa oração com fé. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Tu conheces os corações, as lutas, as dores e os medos. Mas eu declaro que hoje, pelo poder do teu nome, todo espírito de desânimo, de derrota e de medo cai por terra. Senhor, fortalece os cansados, levanta os abatidos, traz paz àqueles que estão em meio às tempestades. Toca em cada vida agora, trazendo cura, restauração e esperança. Senhor, abre portas onde não há saída, traz respostas para aqueles que clamam, renova a fé daqueles que estavam prestes a desistir. Que a tua presença inunde esse lar, esse coração, e que a certeza do teu amor seja mais forte do que qualquer dúvida. Eu declaro que nada está perdido, porque tu és o Deus que transforma histórias, que renova sonhos e que cumpre cada promessa. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um que está ouvindo essa oração. Amém. Se você recebeu essa oração, escreva nos comentários: eu recebi essa oração. Declare sua fé, pois quando você profetiza, você ativa o mover de Deus sobre a sua vida. E lembre-se, o que Deus começou, Ele é fiel para completar. Muito obrigado por estar aqui, por permitir que essa palavra alcance o seu coração. Se essa mensagem te abençoou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não se esqueça, no próximo vídeo tem mais uma palavra de Deus para fortalecer a sua fé. Deus te abençoe poderosamente e até a próxima.